Olá, hoje eu vou dar a visão fenomenológica do filme Divertidamente 2. Meu nome é André Toso e eu ajudo terapeutas a se tornarem seguros e de referência aplicando a fenomenologia na sua prática clínica. Bom, eu fui assistir o filme Divertidamente 2 com meu filho e com a minha esposa, sem muita pretensão, mas eu achei um bom filme. Acho que retrata bem algumas emoções e retrata bem quando a gente chega na adolescência, assim. Eu acho que todas as pessoas que assistirem esse filme com o coração aberto, sem muito julgamento, sem querer achar muito critério psicológico, né? Querer achar as teorias psicológicas lá dentro, mas só assistir como um entretenimento mesmo, e para refletir também, né? Entretenimento e para refletir, vai se encontrar em algum momento ali na sua adolescência, porque o filme consegue passar assim uma mensagem interessante de como a gente passa pela adolescência, né? O filme, eu vou contar um pouco do enredo do filme para vocês entenderem. É uma jovem que vai viajar com as amigas para um evento onde elas vão jogar hóquei. Elas fazem parte de um time de hóquei. E essas amigas falam para ela que elas vão sair da escola. E são as duas melhores amigas dela, elas são muito unidas. Gera uma crise, ela entra numa crise, porque ela percebe que ela vai perder aquelas amigas que até então, desde a infância, fizeram parte da vida dela. Tem as meninas mais populares que já jogam hóquei em um time mais profissional, né? E ela começa a se aproximar dessas meninas e tenta esconder um pouco e tenta rejeitar as amigas para não sofrer. Ou seja, ela está claramente ali fugindo de um sofrimento, né? Da perda dessas amigas e tentando se encontrar num novo grupo. E quando ela faz isso, começam a aparecer novas emoções. E é aqui que está, assim, o contexto do filme. Porque o Divertidamente um, as emoções eram alegria, raiva, nojo, tristeza e medo, que são consideradas as emoções primárias. Agora, nesse filme, entram novas emoções. E é muito interessante o jeito que eles fazem isso. E é aqui que eles fazem de uma forma que eu achei interessante. Porque tem essas memórias primárias, né, mais básicas, e quando chega a adolescência e chega esse período, num momento do filme lá, aparece a puberdade, né? Então, para vocês entenderem como funciona, o filme ele se passa no cérebro dela também, né? Então é a vida dela acontecendo e entra no cérebro dela e tem um painel de controle em que as emoções vão controlando. Então, na infância, normalmente o medo entrava e controlava, o nojo, a tristeza, a alegria, a raiva, cada um de uma vez, né? E às vezes entrando em contradição muito rápido, mas sempre uma estava no posto ali, né? Quando ela chega na adolescência, chega um momento da puberdade em que os hormônios assim descem como cataratas do Iguaçu, assim, né? E aí acontece uma grande obra nesse cérebro dela. E entram as novas emoções, que é a ansiedade, o tédio, a vergonha e a inveja. Que eu não considero como emoções, por exemplo, ansiedade e inveja não acho que são emoções. Mas no filme eles trouxeram como emoção por um efeito didático e de explicar a adolescência. Então, não tem um caráter assim acadêmico e correto no filme. Isso não importa mesmo. É para passar uma mensagem. Eu acho que a mensagem é bem passada. Então essas novas emoções, eu vou chamar aqui de emoções, mesmo não concordando, elas trazem um verdadeiro caos ali pro cérebro da menina, né? E aí ninguém mais comanda ali. Quem toma o posto ali para comandar é a ansiedade. E aí ela começa a se sentir ansiosa de como ela vai performar nos jogos, se ela está sendo bem aceita pelo grupo ou não. Ela começa a projetar futuros, ou seja, ela sai da infância, que é muito aberta e direto ao que vem ao mundo, ao presente, e começa as projeções, né, de futuro, as preocupações, o que vão pensar de mim, o que estão achando de mim. Ou seja, ela começa a interagir com o mundo, né? Ela começa a existir para fora de uma forma comparativa já, né? Fazendo uma separação já de quem é ela e de quem é o mundo, né? E isso faz parte da maturidade, do amadurecimento. Só que isso acontece de uma forma muito caótica e a ansiedade toma o controle mesmo, né? Até que chega num momento do filme em que essas emoções percebem que elas precisam se unir, tá? Acontece uma série de coisas e elas percebem que elas precisam se unir para elas terem uma unidade, uma integração para formar um novo eu dessa criança. Porque ela tinha até então, né, o eu infantil,
estava bem estruturado, mas de repente com tudo isso, esse eu foi pulverizado e um novo eu teve que nascer. E esse novo eu já tinha novos elementos, que é a ansiedade, o tédio, né? E esses elementos que eu falei das emoções. Mas as emoções chegam a um determinado ponto que elas se unificam praticamente e cada uma vai se unindo para formar um novo eu dessa menina. Qual que é a visão fenomenológica que a gente pode dar desse filme? Claro que o filme usa claramente os conceitos da atual neurociência, tá? Se você prestar bem atenção, e mesmo os roteiristas tiveram consultoria de neurocientistas, né? Você percebe que eles usam o modelo neurocientífico para explicar as emoções. E usam também bastante elementos da teoria cognitiva comportamental, né? Muito interessante. Mas a gente pode fazer uma visão além, uma visão fenomenológica dessas emoções que aparecem no filme. E eu acho que é isso que é o mais interessante aqui. Por quê? Porque no filme eles mostram uma coisa muito interessante também, que são as memórias da menina, né? E essas memórias, elas sempre têm uma afinação afetiva no filme. E vocês vão ver lá no filme, quem é meu aluno, quem já me acompanha, vai lembrar de muita coisa que eu falo nos meus cursos. Por quê? Porque nessas memórias, quando elas são jogadas num lugar lá, né? Vocês vão ver no filme, elas criam raízes e formam como se fosse uma corda de afinação, que tem seria uma crença no sentido da terapia cognitivo-comportamental, né? Que quando é tocada, tem essa crença que ressoa na adolescente. Por exemplo, eu sou uma boa pessoa. Isso é uma coisa que ela integrou por conta de memórias positivas que ela teve, e quando aquela corda é tocada, né, soada, ela tem uma tonalidade afetiva, e no filme mostra exatamente assim, desse eu sou uma boa pessoa, né? Quando são memórias negativas, tem eu não sou boa o suficiente. Então, quando ela toca aquela, eu não sou boa o suficiente. Então, as memórias no filme, né, mostram muito bem isso. Cada memória, positiva ou negativa, cada memória afetiva, porque toda memória no filme também tem um tom afetivo, seja no medo, na tristeza, na alegria, na raiva, ela ressoa de certa forma, ela afina aquela menina de certa forma. E todas essas memórias unidas, e todas essas cordas formam um core, ou seja, formam a unidade de quem ela é, ou seja, a tonalidade afetiva, a abertura para o mundo daquela menina, né? Isso no filme mostra de uma forma bonita, até poética, no sentido de imagem, né? Porque existe todo um processo nesse sentido em que as emoções elas vão ditando muita coisa, em que a afetividade, as tonalidades afetivas e a forma como a pessoa se abre ao mundo e se afina no mundo, ela vai dando o tom da existência daquela menina e daquela pessoa, né? Então, no filme mostra muito bem que o senso de eu, no presente, ele vem das memórias afetivas, né? E as memórias afetivas unidas formam uma tonalidade afetiva específica que abre mundo como mundo, ou seja, que afina o mundo de determinado modo para aquela menina, né? No filme, a adolescente. E uma coisa que é interessante a gente pensar é por que no filme, né? Na maior parte do tempo na adolescência, quem toma conta é a ansiedade, né? E o filme mostra isso muito bem, que é a ansiedade toma conta porque a partir do momento em que a gente entra na puberdade, né, na adolescência, essa quebra do ser no mundo mais aberto para começar a criar uma personalidade, né, um eu, essa quebra, ela faz com que a gente comece a se comparar, a ver no mundo uma representação de nós mesmos, ou seja, um espelho de nós mesmos. Como eu sou, como o outro é, como eu quero ser, onde eu quero chegar, né? A projeção de futuro. E nessa projeção de futuro, a ansiedade tem um papel fundamental, né? Sentir ansiedade é uma coisa importante, mas o excesso de ansiedade tira a pessoa do presente e leva a pessoa para um futuro que ainda não existe e de enormes possibilidades, né? No filme tem uma parte muito interessante em que a ansiedade, à noite, ela começa a projetar, né, no cérebro da menina os diferentes cenários de se ela fracassar.
se ela errar no jogo, né, de hóquei, se ela fizer alguma coisa errada, e ela começa a abrir essas possibilidades. São os bonecos que desenham essas possibilidades. É um jeito interessante que eles fizeram, um gráfico de fazer, né? E é só coisa negativa, assim, se ela se machucar, ou se ela não fizer o gol, ou se ela for expulsa, e tudo que pode dar de errado, né? A ansiedade vai projetando, projetando e quer cada vez mais projeção, né? E essas projeções, elas têm uma função que podem ser positiva se não fosse em excesso, né? Porque assim, quando uma pessoa vai ter um jogo, ou vai ter uma avaliação, ou vai dar uma aula, ou qualquer coisa assim, é bom que ela projete um pouco de como vai ser para ela poder se preparar melhor. Para ela ter um pouquinho de ansiedade, para que ela se preocupe e faça com que aquela aula seja melhor ou aquele jogo seja melhor. Se não tem nada de ansiedade, a pessoa vai tão relaxada que às vezes ela não consegue performar bem, né? Então a ansiedade tem esse papel também. Agora, quando ela exagera, ela vai para um excesso, né? O que acontece? Existem essas projeções enormes. Aí a pessoa não consegue mais dormir, né? Que a menina vai tentar dormir e não consegue por causa dessas projeções, dessas imagens que aparecem para ela. Ela começa a ficar com o batimento cardíaco acelerado, a respiração mais rápida, ou seja, ela se projeta, né? E o ser aí como abertura, né? Ele sempre se projeta a algo. Mas quando ele se projeta a algo e sai do seu presente, porque uma coisa é eu me projetar daqui onde eu estou, no meu presente, para frente, para o futuro, ou ir para trás, para o passado. Né? Outra coisa é eu sair daqui do meu presente e já ir direto para o futuro e ficar meio que dissociado de quem eu sou no momento presente. Né? Isso eu tenho uma diferença. E a ansiedade, quando ela é extrema, ela é em alta velocidade, ela projeta a pessoa, né, faz essa projeção da temporalidade para um lugar que ela já não está lá ainda, né, e não existe. Então ela entra na ilusão, ela entra num lugar imaginário, né? E esse lugar imaginário, se ele imagina coisas negativas, ele já projeta essa linha, essa orientação de mundo para aquela pessoa, né? Muita gente fala assim, essa coisa de pensamento positivo é besteira, ou essa coisa de pensamento negativo é besteira. Não é bem assim, né? Poderia ser, mas não é. Por quê? Quando eu projeto muito pensamento negativo, por exemplo, no filme mostra isso, começa a pensar que vai dar errado, isso vai fazer o quê? Isso já me orienta para aquele sentido, tá? Então já é como se eu me orientasse para chegar lá naquele lugar. Não que eu vá chegar necessariamente, eu posso mudar a rota a qualquer momento, mas a orientação inicial é para o lugar do negativo. Né? A gente vê isso nos nossos pacientes muitas vezes. O paciente chega com uma questão e ele já fala que vai dar errado. Né? E aí eu falo para ele, não tem como não dar errado. Né? Você já está falando que vai dar errado, como é que não vai dar errado? Vai dar errado. Né? Se você não falasse nada, aí poderia dar certo ou poderia dar errado. Se você falasse que ia dar certo, aí poderia dar certo. Mas você já está falando que vai dar errado, então não pode dar certo, né? Então, o pensamento positivo que se fala hoje em dia, né? Na verdade, ele é uma projeção na temporalidade para o futuro que projeta algo que orienta a gente para aquela direção, né? Se a gente vai chegar lá ou não, é uma coisa que depende de esforço, depende daquilo que a gente está querendo, do nosso propósito, e uma série de fatores. Agora, que ela já orienta, já abre a nossa possibilidade para lá, sim. Então, quando você vê um paciente seu falando que alguma coisa que ele vai fazer no futuro vai dar errado, você concorda com ele, fala, realmente vai dar, porque você já está orientado para dar errado, né? E no filme isso mostra. Aí chega a alegria nesse momento e tenta criar imagens positivas para ir contra essas imagens negativas. Aí fica uma coisa muito interessante, né? E a gente sabe hoje, né, que quando a gente imagina alguma coisa, o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso autônomo, ele entende aquilo como uma verdade. Tá? Ele não diferencia a realidade dessas imaginações, para ver a importância da imaginação e a importância da projeção, né? De imagem, projeção de pensamento. Isso é muito fundamental, porque orienta o caminho. É como se fosse um esboço da ponte. Né? Eu estou num lugar e quero ir para outro lugar.
Se eu penso de uma determinada maneira, se eu coloco imagens na minha mente de determinado foco que eu quero chegar, aquilo já constrói o esboço da ponte, a maquete. Depois a ponte, construir mesmo a ponte, sou eu que construo. Tem que ir caminhando e construindo essa ponte. Mas a orientação, a maquete já está pronta, né? Pelo meu pensamento, pela minha imaginação. Tá? E no filme isso mostra de uma forma muito interessante. Então, em resumo, o filme mostra muito bem assim a correlação entre as emoções, os sentimentos, a afetividade e as memórias, que são temas que eu procuro sempre trazer aqui, desenvolver e que eu trabalho na minha prática clínica e que trago vivências e ferramentas para os meus alunos que trabalhem exatamente nesse nível, no nível das memórias afetivas mais profundas. E eu acho que o filme mostra isso de uma maneira assim que às vezes tenta até usar uma linguagem mais neurocientífica, de certa forma cognitiva comportamental, mas que na poesia de um filme, né, em que é necessário trazer imagens, trazer metáforas, revela-se muitas das verdades fenomenológicas no filme. E isso é muito interessante para a gente ver o filme, vocês que vão ver ainda o filme, ver com esse olhar das memórias afetivas, das tonalidades afetivas, da afinação afetiva, o modo que o mundo se abre para a pessoa de acordo com a sua afinação afetiva, de acordo com aquilo que aconteceu com ela, com as memórias afetivas e do registro que ela sente no momento presente para que o mundo se abra de determinado modo para ela. Então o filme tem na sua base esses conceitos da neurociência, mas que quando trazidos para essa poética da imagem, né, do filme mesmo, trazem muitos elementos fenomenológicos que eu acho interessante. Se alguém assistiu o filme já, gostou e viu essas coisas que eu estou falando aqui, abriu alguma possibilidade nova de enxergar esse filme, comenta aqui embaixo nos comentários, tá bom? E se você não viu ainda o filme, eu recomendo que assista. Eu acho um filme importante até para os nossos pacientes, provavelmente alguns, né, vão assistir, e é bom a gente ter assistido para a gente poder conversar com eles a respeito, né? Eu até considero que é interessante para algum tipo de paciente indicar esse filme para eles assistirem, para eles conhecerem mais a respeito deles mesmos, né? E se conhecendo a partir de uma história infantil, né, para crianças, mas que traz muitos elementos para os adultos pensarem também, refletirem e se conectarem com a sua própria juventude também, tá bom? É isso. Então, se você não se subscreveu aqui, deixa o seu like aqui no vídeo, subscreve o canal, que isso é muito importante para mim, tá bom? Um abraço e tudo de bom para vocês.